Eu vi que você demorou um pouco mais em relação ao TikTok e outras coisas. Você demorou um pouco mais pra abrir o seu Instagram. Eu lembro quando eu te achei no Instagram de Eu não primeira. queria abrir, cara, eu não queria abrir meu Instagram, Esse cara. Instagram tava trancadinho, explique por quê. Eu não queria abrir meu Instagram, porque eu acho que o Instagram é uma rede tão. Assim, o Instagram, as pessoas do meu Instagram são. Por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas assim, Vai. as pessoas que me seguem no Instagram me veem de perto. Faz E sentido. as pessoas que me veem de perto no cotidiano não assimilam a proposta do Samuel na bicicletinha com aparelho de Acredito filme refletivo. perfeitamente. Então é muito complicado. Então eu estava assim, muito. Até postar o primeiro vídeo, que inclusive eu postei, teve uma quantidade significativa de visualizações, muitas pessoas compartilharam, muitas pessoas pediram para eu continuar postando, e muitas pessoas gostaram do conteúdo. Eu fiz um teste de apresentar o conteúdo daquela forma, só que muitas pessoas não. Aquele Samuel que está na bicicletinha com fundo de tijolo, as pessoas que estão no meu cotidiano não reconhecem aquele Acredito. Samuel. Porque, assim, é claro que a gente dialoga sobre esses assuntos, a gente dialoga dessa maneira, mas não o tempo todo. Então não é o tempo todo que eu estou montado numa bicicleta, nem é o tempo todo que tem uma parede de tijolo atrás de mim. E não é o Exatamente. tempo todo que eu estou dialogando conceito, apresentando obra, pensando no autor, estruturando artigo. Não é o tempo todo. Boa parte do meu tempo eu estou rindo, brincando, fazendo piada, fazendo. Então essas pessoas não assimilam aquela imagem. Então eu fiquei muito reticente. Só que o que acontece? Quando saiu do TikTok e foi pro Twitter, que eu acordei, tinha 10 mil pessoas, tinha 4 mil solicitações de amizade, eu falei assim, puta merda, eu vou ter que abrir. E aí, quando fechou 10 mil seguidores, eu pensei assim, cara, 10 mil pessoas estão aqui por causa daquele vídeo. Então, 10 mil pessoas estão aqui querendo ver o vídeo. Então, o vídeo tem que estar aqui. E agora? Aí eu postei o primeiro, um projeto piloto, para ver de que maneira a estética seria incorporada pelas pessoas. E depois da estética incorporada pelas pessoas, o resultado foi muito positivo. Vou continuar apostando. Não vou continuar apostando na mesma frequência do TikTok, porque no TikTok eu posto todo dia. Inclusive, o TikTok, eu vou fazer um vídeo refletindo sobre isso. Porque o TikTok capitaliza um serviço que não paga por ele. Exatamente. Inclusive, quando não paga por ele, faz com que você produza ainda mais. Porque se você deixa de produzir, deixa de entregar. E só passa a entregar novamente quando você produz. Exato. Então, eu vou fazer um vídeo refletindo sobre. Eu postei um vídeo. Eu passei um dia sem postar um vídeo. Eu postei um vídeo. Olha só como o algoritmo. Eu postei 5 vídeos. A média de visualização dos 5 vídeos foi 50 mil visualizações. Eu deixei de postar um vídeo um dia. Eu postei no outro dia, tem 3 mil visualizações. É. Ser Então, bem. é uma plataforma ingrata. Mas é claro, não vou falar isso lá, porque a última vez que eu falei isso lá, até derrubaram um vídeo meu. O que eu falei? Não vou falar isso. Mas eu vou procurar uma forma de refletir acerca disso sem falar sobre isso especificamente. Vai fazendo Sacado. com que. Quando eu falo sobre, por exemplo, eu falo em um vídeo sobre a sigla. Eu não queria apresentar o nome, ou referenciar diretamente aquilo que eu estava querendo falar, mas eu falo sobre a sigla. Como que eu falo sobre a sigla? Quando na obra do Lacan, que ele procura compreender a experiência, ele apresenta um mito que é o mito de Antígona. Inclusive, esse mito está presente no texto da Venadais. O mito Mito de de quê? Antígona. Mito de Antígona. Ah. Antígona é uma mulher que se vê defrontada frente à estrutura institucional em Creonte, quando seu irmão é condenado a 2 mortes. Para o Lacan, quando o irmão de Antígona é condenado a 2 mortes, que é a morte da matéria e a morte do esquecimento, nesse ato entre 2 mortes, é que Antígona se vê confrontada e provocada a evocar a sua voz. Então, para Lacan, é quando surge a voz, como a agência feminina, que reside na agência feminina. Só que essa é uma percepção particular. Quando Lacan apresenta a possibilidade de surgimento da voz e apresenta a experiência de Antígona, ele também apresenta a morte fragmentada do sujeito. A morte fragmentada do sujeito é a quantidade de vezes que se pode morrer ainda em vida. Então, quantas vezes se morre em vida? Você está vivo, mas quantas vezes você já morreu por uma morte fragmentada? Então, eu falo sobre a experiência. Você teve um jovem no Rio de Janeiro que foi assassinado a tiros pela polícia. E você tem uma foto de um garoto no funeral do jovem que é um olho morto, é uma expressão morta, é uma morte em vida. Então, recobra Lacan para compreender quantas mortes são experienciadas por jovens negros e crianças negras na periferia. E de que maneira essas mortes são incorporadas e é dado vida a esse sujeito. Quando se dá a ele um projeto, quando se dá a ele um objetivo, quando se dá a ele um nome, quando se dá a ele algo pelo que morrer. Quando ele recebe esse algo pelo que morrer, é então que ele se vê defrontado ao quê? Ao surgimento de sua voz, ao surgimento de sua identidade, ao surgimento de seu ser e à incorporação pela coletividade.
Então, essas siglas, eu não queria falar especificamente de facções criminosas, mas eu queria falar sobre siglas. Essas siglas incorporam essas mortes fragmentadas. E Entendi. dizem a esse sujeito, olha só, você vai ter pelo que morrer. Você não vai ter pelo que viver. Você vai ter pelo que morrer. E aí eles estão dispostos. E em razão de quê? Da morte fragmentada. Então é dessa maneira que são incorporadas essas juventudes negras. Samuel, eu vou fazer uma interrupção aqui no nosso papo aqui, porque eu tenho notado um feeling da sua parte, que eu, de novo, eu tenho que elogiar, porque eu acho que isso é pra poucos, tá? Esse feeling de saber falar cifrado, sabe? Essa expertise de saber falar sobre assuntos de maneira, entre aspas, não tão claras, mas que dão margem para que as pessoas possam compreender. Isso vem desde sempre da sua parte ou foi algo que você foi se tocando relativamente há pouco tempo? Alguns comentários dos vídeos são assim, cara, eu sou um cientista social, eu sou um antropólogo, sou um manólogo, portanto sou um cientista social. As ciências sociais no Brasil não ocupam posição de privilégio. As ciências sociais no Brasil são ciências marginalizadas. O cientista social no Brasil não encontra validação de sua fala, por muitas razões. Porque falar sobre a sociedade, aparentemente, todos conseguem falar. Falar sobre as razões sociais, aparentemente, todos conseguem falar. E todos conseguem falar. Mas a formação e a experiência... Não tô elitizando, não estou transformando, não estou institucionalizando a ação de se pensar a sociedade, de forma alguma. Mas você tem cientistas sociais no Brasil. A gente vê programas de TV, por exemplo, você vai fazer um programa de TV sobre medicina. Você não chama um comunicador para falar de medicina, você chama um médico. Você vai ver um programa de TV sobre economia. Você não chama um comunicador para falar sobre economia, você chama quem? Economista. Um economista, um professor de economia, tarará, tarará. Você vai a um programa para falar sobre determinado tema específico que você chama um profissional daquela área para falar sobre. Você vai falar sobre a sociedade no Brasil, você chama um comunicador. Você chama porque para falar sobre a sociedade e as razões sociais, todas as pessoas dispõem desse. Por quê? Porque experimentam a vida social. Só que você tem pessoas que estruturam. Você tem uma lupa, uma compreensão que faz com que as razões sociais sejam acessadas. Isso não é um dom divino. Isso é uma ferramenta que é oferecida. E aí, isso é uma metodologia. Samuel, e aí eu acho que entra a sua ascensão. Eu, de certo modo, experimento isso em algum grau também. E aí, eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso, cara. Como é pra você fazer sucesso na internet sendo alguém do interior do Nordeste do Brasil? Pra mim, eu sou só um brasileiro, cara. Pra você. O Said fala uma coisa no orientalismo que eu acho super interessante, assim, que é que o Ocidente produziu o Oriente e criou a si mesmo. O branco criou o negro e criou a si mesmo. Se você for, por exemplo, eu estudo numa universidade que chama Unilab. Eu estudava, porque agora eu já me formei. Essa universidade é composta por Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. O que significa dizer isso? Significa dizer que há ali uma integração intercambiada. De que modo? Pessoas do continente africano, que é um continente, não é um país, de vários países, como a Guiné-Bissau, Cabo Verde, todos eles vêm para o Brasil e a gente promove uma integração. Quando você fala para essas pessoas assim, pô, vocês são negros, essas pessoas falam que não, a gente é o que a gente é. Só quando se defronta com a experimentação social do Brasil, entende por qual razão há a necessidade de afirmar essa identidade. Por quê? Porque o branco criou o negro e criou a si mesmo. Até que se chegasse no continente africano e falasse assim, vocês são negros, para eles eram só eles. O Ocidente criou o Oriente e criou a si mesmo. A projeção do outro, o espelho, o avesso. É o orientalismo. Vocês podem procurar esse livro, inclusive, é um excelente livro para compreender de que maneira nós produzimos o outro projetando a negação de nós mesmos. Então, para mim, eu sou só uma pessoa. Aí, quando olham para mim, poxa, ele é de Fortaleza, então ele é do Nordeste. Mas é claro, eu afirmo, eu sou só uma pessoa, evidentemente, como qualquer outra pessoa, tarará, mas ocupo um lugar que é um lugar marginal frente à experiência do Brasil e que é um lugar que de alguma maneira conduz ou conduziu muito. Eu não queria falar sobre isso porque eu acho assim, né, vai parecer até, mas 87 das 100 melhores escolas do Brasil são do Ceará. Eu não queria falar sobre isso, mas enfim, 87 das 100 melhores escolas do Brasil são do Ceará. A educação do Ceará, eu vou, não sei se faço essa discussão nesse momento, porque pode ficar não compreendido. Mas eu vou apresentar uma discussão, depois outra discussão. Primeiro, o projeto
estadual para fazer com que a nossa educação chegasse ao lugar onde ela está, porque até o início dos anos 2000, por exemplo, a nossa educação era extremamente escateada. Então, você tem um projeto que parte de uma aliança entre dois partidos aqui no Estado, que parte de um governador, que eu não vou citar o nome, mas que faz com que a educação seja uma das principais pautas do nosso Estado e faz com que ela chegue ao lugar onde ela está hoje, que precisa melhorar muito. Essa é a educação pública. E a educação privada no Ceará. Esse é um problema. Esse é um problema. Por que mesmo a educação pública, porque a educação pública do Estado do Ceará, eu vou falar isso, talvez isso não seja entendido, mas há muitas ferramentas nessa psicopolítica liberal, ofensiva, violenta, que podem ser adaptados, instrumentalizados até para a melhoria da nossa classe que trabalha. Então, a educação do Estado do Ceará pega uma série de indicadores, pega uma série de ferramentas que eram apresentadas pelas escolas particulares para, de fato, oferecer resultado e, assim, implementam no modelo de educação público para fazer com que as escolas passem a dar resultado. E essas escolas começam a ser estruturadas e passam a dar resultado. Você tem alguns outros modelos de educação, que é um modelo de educação, por exemplo, que eu estudei, que é a escola de tempo integral, mais formadora, que é uma escola de educação profissional, e você tem um modelo de educação privada. Esse modelo de educação privada, eu acredito que seja um problema e que pode ser refletido, porque é um modelo de educação que é muito complicado. Muito complicado. Mas eu não vou apresentar essa discussão, porque eu acho que assim, é uma discussão que ela precisa ser iniciada. Mas se ambas as discussões forem apresentadas no mesmo momento, pode ficar confuso. Então, eu acredito que é uma discussão posterior, assim.